Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que rapidamente, como é que surgiu a ideia desse material? A questão de mais ou menos 10 anos atrás, foi instaurada em São Paulo uma CPI para investigar os casos de abuso e violência sexual contra criança e adolescente. À época, eu fui relator desse trabalho. Aliás, a doutora Dalca teve uma grande contribuição conosco à época, para além de toda a contribuição histórica que ela tem com relação ao tema, ela ainda esteve junto lá, nos ajudando, enfim, ajudando a direcionar os trabalhos. O relatório foi um relatório muito elogiado, acabou sendo levado para a cidade de Barcelona, a gente conseguiu algumas parcerias e tal, e surgiram alguns desdobramentos a partir daquele relatório. Entre eles, um projeto de lei que acabou fazendo com que nós apresentamos lá em São Paulo, que acabou fazendo com que os servidores que atendessem crianças fossem sensibilizados, fossem capacitados para reconhecer sinais, indicadores de abuso sexual que crianças e adolescentes poderiam estar tendo. Quem trabalha na escola, na creche, no hospital, enfim, nos vários espaços públicos. Junto com isso, junto com o projeto de lei, o que aconteceu? Como a gente ouviu muita gente, falou com muita gente, investigou o caso, enfim, foi um trabalho ao longo de 9 meses, a gente começou a ser chamado para falar sobre isso. E aí nós descobrimos o seguinte, que a grande demanda das pessoas era por informação. As pessoas queriam saber como é que a gente pode ajudar a evitar isso. Me perdoa, vou ficar de costas um minuto aqui para vocês. Como é que a gente pode ajudar a evitar isso? Como é que a gente pode trabalhar contra isso? E aí, a gente estava absolutamente convencido que a melhor forma de enfrentamento à violência e ao abuso sexual é, sem dúvida nenhuma, como eu já disse aqui, a informação. Quando a gente não fala disso, quando existe alguma espécie de código de silêncio sobre o tema, só existe um tipo de pessoa beneficiada com isso: os abusadores. E vocês sabem, como todo tema ligado à sexualidade, é um tema envolvido de mitos, às vezes envolvido de tabus, e como se fala de violência, quando se fala de violência e abuso, então aí é que as pessoas querem se distanciar mais. Mas daí a importância da gente falar. Mas não falar qualquer coisa, trazer a informação correta, quebrar mitos, desconstruir mitos. Então surgiu a ideia da cartilha, que é uma cartilha com a qual a gente vem trabalhando, atualizando. Nós já, ao longo do estado, com palestras como essa, em conversas, em diálogos, em painéis. Essa semana mesmo, eu estava ontem em Campos do Jordão, Caçapava, São José dos Campos. Hoje eu estou aqui em Santo André. Eu vou sair daqui correndo, vou para Sorocaba, porque essa é a semana onde a gente mais dá visibilidade ao tema. E a gente utiliza essas cartilhas para capacitar e sensibilizar o maior número de pessoas. Então é por isso dessa cartilha. Uma linguagem fácil, simples. E qual a proposta dela? Qual a proposta dela? A gente organizou em 7 passos. Poderiam ser 5, 3 ou 20, mas enfim, 7 passos. Um número fácil, um número que chama atenção, mas para falar fundamentalmente sobre 3 aspectos. Primeiro, conceitos e informações sobre abuso e violência sexual, que são fundamentais e que você precisa entender, que estão na introdução e nos passos iniciais. Dicas para pais e educadores conduzirem, acompanharem filhos e educandos e alunos sobre possibilidades de que eles possam, minimizando possibilidades e riscos deles virem a ser abusados. E aí eu queria me deter sobre dois aspectos apenas desse material. Sobre a necessidade da gente falar sobre isso, falar sobre sexualidade, como falar, e sobre como é que a gente pode reconhecer os sinais, os indicadores de que alguém do nosso convívio, ou às vezes sob a nossa responsabilidade, possa estar sendo vítima de abuso sexual. E ao final da cartilha, em reconhecendo os sinais, o que fazer, como denunciar, de que forma fazer esse encaminhamento. Mas eu queria então me deter sobre dois aspectos aqui, nos breves minutos que eu tenho. Já citei aqui, hoje é o dia 18 de maio,
O slogan do dia 18 de maio é: esquecer é permitir, lembrar é combater. Nós estamos aqui numa ação clara de enfrentamento sobre esse problema. Aqui tem centenas de pessoas dizendo: olha, está acontecendo. E não só está acontecendo, como nós estamos aqui para quebrar o silêncio da sociedade e para encontrar mecanismos e caminhos para que quem está perto da gente também quebre o silêncio e encontre canais de segurança para poder falar sobre o que está acontecendo. Não vou me deter nessas questões, vou direto ao ponto. Uma coisa muito importante, gente, talvez a mais importante: falar sobre isso. Falar sobre o tema, falar sobre o abuso, lembrar que abuso acontece. Mas mais do que o abuso, falar sobre sexualidade, conversar sobre sexualidade com seus filhos. Quantos aqui são pais e mães? Quantos são? Nossa, quase 90%. Fala uma dica para você, pai e mãe que está aqui. Fale de sexo com seus filhos. Sabe por quê? Se você não falar, vou te dar uma má notícia. Se você não está falando ou não vai falar, alguém já falou ou vai falar. E normalmente essa pessoa que falou ou vai falar, via de regra geral, é desinformada, sabe pouco, ou pior, pode ser uma pessoa que tem as piores intenções do mundo ao conversar com seus filhos. Então fale. Fale com seus filhos. Fale com seus alunos. Aí a pergunta que vem é: mas como que eu falo? Quando eu falo? Quando você fala, fale quando a criança perguntar. Mas e aí, como que eu falo? Fale numa linguagem que ela saiba compreender. Até para você não fazer, eu sempre conto isso, até para você não fazer, como... Tem uma história que eu conheço, tinha um pai, era um cara super recatado, reprimidão, tal, não gostava de falar dessas coisas, né? Mas caladão, em geral era muito caladão e tal. Aí o filho lá, seus 7, 8 anos, o pai sentado ali no computador, fechando o trabalho em casa, o filho chega pro pai e fala: ô pai, tá chamando. E o cara lá concentrado no computador: ei, pai, nada. Até que o menino chegou e falou assim: ô pai, o que é sexo? Aí, o pai parou, ficou verde e amarelo. O pai olhou pro menino: como assim, menino? Não, pai, o que é sexo? E aí ele disparou a metralhadora. Olha, sexo é o seguinte: quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, o pênis é introduzido dentro da vagina. Uma vez introduzido dentro da vagina, ele libera o espermatozoide é liberado, entra pelo colo do útero, sobe, pode se encontrar um óvulo, pode fecundá-lo, e aí gera-se pode se gerar uma nova criança e tal. E o menino assim... Aí ele parou, olhou: ô menino, por que você está me perguntando isso agora? Aí falou: não, sabe o que é, pai? Eu recebi uma fichinha da escola aqui, tem uma fichinha, está escrito assim: sexo, M e F. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Aonde é que estão os fantasmas sobre a sexualidade? Na cabeça das crianças ou na cabeça dos adultos? Dos adultos. Ou seja, a melhor abordagem sobre sexualidade sempre é aquela mais humanizada, aquela mais próxima, aquela mais espontânea, aquela com a linguagem adequada. Não adianta o cara explicar com esse tipo de linguagem, a criança não vai entender nunca. Aliás, todas as vezes que eu falo disso, eu me lembro, por exemplo, ela vai me matar porque estão transmitindo isso, tomara que ela não esteja vendo. Mas eu me lembro do diálogo, o diálogo que eu tive, a gente de férias na praia. Tô eu, a Patrícia, minha mulher, que é vereadora lá em São Paulo, foi secretária de Direitos Humanos. Ela é psicóloga. Então, as psicólogas, elas têm um jeitinho todo delas de ser. Vocês conhecem? Todo lúdico, todo compreensivo, todo... Vocês sabem. E aí, a minha filha, eu tenho duas filhas. Hoje, uma com 20 e outra com 18. A mais nova, ali por volta dos seus 7, 8 anos, 6, 7 anos, estamos nós no mar, tomando um banho de mar, na praia, de férias e tal. Ela olha para nós, olha para a Patrícia e fala: mãe, como é que eu nasci, mãe?
Dona Patrícia, psicóloga. Filha, você é fruto do amor. O amor entre o seu pai e a sua mãe e tal. Mas mais do que isso, filha, você quer saber como você nasceu? Fruto desse amor, você nasceu no dia tal e papapá, o dia que a mamãe acordou, foi pro hospital porque estava com dor e parará. E minha filha olhando para ela assim, tipo, mãe, nada a ver, mãe. Mãe, não é isso que eu estou perguntando. Mãe, eu estou perguntando o seguinte, como é que eu fui parar aí, na sua barriga? Aí eu que estou na água ali, eu falei, esse papo vai ficar bom. Esse papo vai ficar bom. Aí, o que aconteceu? A Patrícia falou, entendi, minha filha. E aí a Patrícia começou a explicar para ela, numa linguagem acessível a ela, amigável a ela, que ela era fruto do nosso amor e como é que a expressão de amor se dava a partir de uma relação sexual. E aí ela foi explicando e tal, e eu do lado. E a minha filha ouvindo a Patrícia com o rosto assim, ó. Quando a Patrícia terminou, ela falou para a Patrícia, mãe, que nojo, mãe. Ela, não, filha, isso não é nojento. Mãe, que nojo, mãe. Aí ela, inconformada, ela pensou, né? Porque eu tenho duas meninas, ela e a Giovana. Ela pensou, falou, mãe, e você e o papai fizeram isso 2 vezes, mãe. Não, filha, muito mais. Não, muito mais, não, tudo bem. Você vai entender conforme você for crescendo e tal. Em suma, gente, em suma. É muito importante a gente criar esses canais de diálogo para poder falar com as crianças, não apenas sobre os aspectos saudáveis da sexualidade, que são fundamentais, mas também explicar para as crianças que existe abuso, que existe violência, que existem partes do corpo dela que não devem ser tocadas por adultos especialmente desconhecidos, que isso não deve acontecer, que existem carinhos e existem brincadeiras que são inapropriadas, que existem formas de abordagem com relação a ela, que existem partes do corpo dela que não devem, por exemplo, ela não deve aceitar que um adulto queira tirar a roupa dela e tocá-la por baixo da sua roupa, tocar nas suas partes genitais. Enfim, isso precisa ser explicado para as crianças, explicar a elas sobre o corpo delas e explicar que existe abuso e que existem abusadores, sem tocar pânico em ninguém, mas dando condições para que ela mesma, através de percepção e discernimento, se defenda. Porque é o seguinte, gente, quanto mais nova é a criança, você sabe que abusadores são sagazes, maior a possibilidade do abusador confundir um carinho com, ele fala uma brincadeirinha, com uma ação de fato libidinosa. Então, isso é muito, muito importante. Uma dica que eu deixei para vocês. Explique às crianças que um adulto não deve interagir com ela de maneira sexual, indicando as partes de seu corpo que não devem ser tocadas, que foi o que eu falei. Por último aqui, nesse ponto, preste atenção, se a criança parecer desconfortável ou resistente a estar com algum adulto em particular, sempre pergunte por quê. Tem alguma criança próxima de você muito incomodada com algum adulto em especial, sempre se pergunte e dê uma condição de perguntar a ela por quê. Porque por trás desse incômodo pode haver uma história de abuso. Bom, e o passo final para encerrar aqui a minha fala nesses 5 minutos que me restam. Depois a gente vai conversar um pouco, falar sobre essas coisas, mas passo final aqui. O passo 4 diz, fique alerta. O que eu quero deixar para vocês como mensagem, gente? Não espere sinais óbvios de que a criança está sofrendo abuso sexual. Meninos e meninas dão muitos sinais sutis. É preciso observar o conjunto de sintomas e saber identificá-los. Meninos e meninas dão sinais sutis. Não adianta você ficar esperando um sinal muito evidente de que alguém está sofrendo violência ou abuso sexual. E tem 2 tipos de indicadores. Há os indicadores corporais e há os indicadores comportamentais, enfim, emocionais ou psíquicos. Quais são os indicadores corporais?
Quantos aqui têm contato, por causa do trabalho, têm contato diário com crianças e adolescentes? Quantos? A maioria esmagadora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Saber reconhecer esses indicadores, ter um olhar sensibilizado para isso, para você como profissional, e mesmo como pai, como mãe, vou dizer, pode salvar alguém de uma tragédia. Pode livrar alguém de uma tragédia, a qual está vivendo, e pode impedir que um outro alguém venha a ser vítima também de uma tragédia, pelo fato de você reconhecer e ter a capacidade de fazer a denúncia. Indicadores corporais, enfermidades psicossomáticas, aqueles problemas de saúde sem causa clínica aparente. Tem de vários tipos. O que me ocorre aqui, tipo alergias extremamente agressivas, tal, que você faz de tudo, não consegue de forma alguma encontrar ali a causa. Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, corrimentos estranhos, irritações na parte genital, da menina, do menino, ali evidentes. Deixa eu dizer uma coisa, um parênteses aqui, gente. Principal, não confunda, principal causa de corrimento em garotas que não têm vida sexual ativa, não tiveram vida sexual ativa, é condições inadequadas de higiene. Tá? Tem vários profissionais aqui, vários profissionais de saúde que estão se preparando. Condições inadequadas de higiene. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o fato da menina ir ao banheiro, e ela vai urinar. Ao invés dela se secar da frente para trás, ela faz o inverso, se seca de trás para frente. O que isso faz? O ânus, que está atrás, é uma região extremamente contaminada, com bactérias diferentes das bactérias vaginais. Ela traz aquelas bactérias que podem contaminar o ambiente vaginal, que pode provocar um corrimento. Fecha parênteses, momento cultural ginecológico gratuito da palestra. Mas tem outros sinais. Dor, inchaço, lesão ou sangramento nas áreas genitais ou anal, podendo causar dificuldade de andar ou sentar. Em geral, essas coisas, já vi vários relatos, eu acho que elas vão falar aqui também, já vi vários relatos onde crianças e adolescentes estão com dificuldade de andar e de sentar, com sangramento, às vezes hematoma genital. Professor pergunta, alguém pergunta, o que aconteceu? Não sabe o que é? Eu escorreguei, caí, bati justo na quina da mesa. Cuidado com essa história, porque por trás dela pode ter uma história de abuso. Falta de controle da urina, fezes, incontinência ou constipação intestinal. Criança que já sabia segurar, xixi, cocô, não consegue mais. Roupas íntimas rasgadas ou manchadas de sangue. Gente, isso é importantíssimo. Eu fiz uma palestra como essa há uns 4 anos atrás na cidade de Bragança. Tinha alguém no público, aqui, assim como vocês. Ela era ADI de uma creche municipal. 3 meses depois eu recebi um e-mail falando para mim, deputado, você não acredita. A partir do que eu vi, passei a prestar atenção. Existia uma menina de entre 2 e 3 anos que eu vi que a calcinha dela apareceu 2 vezes na semana com sangue, uma das vezes rasgada. Conversei com a minha diretora, a gente olhou, viu outros sinais, viu a questão da família, resolvemos fazer a denúncia. Foi comprovado um caso de abuso sexual por causa disso. Super sério, gente. Gravidez precoce ou aborto, ganho ou perda de peso visando evitar atratividade, a gente pode conversar sobre isso na hora do nosso papo. Lesões corporais por uso de violência física. E os últimos indicadores aqui, os indicadores que eu chamo de comportamentais. Então a gente tem indicadores físicos e a gente tem indicadores comportamentais, para você ficar de olho. Lembrando o seguinte, gente, não é um indicador isolado. São vários somados, mais o contexto de onde aquela criança está inserida. Lembrando de vários dados, por exemplo, de que cada 10 casos de abuso, 7 acontecem no ambiente familiar ou no ambiente de conhecidos. Lembrando dessas coisas. Lembrando que abusador não vem com letreiro na testa, dizendo eu sou abusador. Em geral, o abusador é próximo da família, alguém amigável, educado, enfim. Muitas vezes acima de qualquer suspeito. Medo de escuro e lugares fechados. Mudanças súbitas e inexplicáveis no comportamento. Regressão
Mudanças. Criança era serena, tranquila, daqui a pouco fica agressiva. Criança que era falante, expansiva, fica muito recatada, deprimida. Regressão a comportamentos infantis, abatimento profundo, comportamento autodestrutivo ou suicida. Vocês que vão trabalhar em pronto-socorro, chegou uma criança, um adolescente, com tentativa de suicídio, lembrem-se, a primeira causa a se trazer à mente, primeira causa, é a possibilidade de violência doméstica, é a possibilidade de violência sexual. Mudança de hábito alimentar, a gente vai comentar depois no papo aqui. Aparência descuidada e suja pela relutância em trocar de roupa. Fugas frequentes de casa. Para quem trabalha na educação, para quem trabalha na escola, creche, enfim. Aquele aluno, aquela aluna que fala para você o seguinte: tio, por favor, na sexta-feira à tarde, por favor, eu não quero ir para casa. Me ajuda, eu não quero voltar para casa. Liga a antena, atenção, por trás disso pode ter uma história de abuso sexual. Está aqui, resistência em voltar para casa após a aula. Dificuldade de concentração e aprendizagem, a queda no rendimento escolar. Relacionamentos permeados de segredos, especialmente com adultos. Interesse ou conhecimento súbito e não usual sobre questões sexuais. Masturbação compulsiva. Eu poderia falar outras coisas, mas o meu tempo já se foi e em respeito aos que me seguem, depois a gente pode seguir no papo de uma maneira mais interativa, a gente pode falar. Eu queria deixar com vocês um videozinho só, um videozinho de 1 minuto, que é um vídeo que aponta para as formas de denúncia e tecnologias que você pode usar. Esses são os meus contatos, caso você queira falar comigo através das redes, como você quiser. Tem um videozinho que não é o vídeo infantil, é o segundo vídeo. Eu não sei se está pronto. Se tiver, eu vou soltar. Se não tiver, tá aí. Você sabe se tá ou tá? Você solta para mim?